Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos. Que desejo grande que eu tenho nesse exato momento de entrar na sua casa, saudar você, abraçar você e desejar muita alegria, muitas bênçãos, muita paz, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, é claro, já está no ar ao vivo e em cores para todo o Brasil o nosso programa Vida e Saúde, o programa que já tem essa marquinha registrada aí no seu coraçãozinho. A união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no Vida e Saúde, fé e medicina caminham sempre juntas, minha gente. E já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Jefferson Moreira, médico neurocirurgião, especialista em dor. Isso mesmo, especialista em dor, neurocirurgião, que aceitou o nosso convite para falar de uma realidade que é bastante comum. A gente vai ver como se trata, sintomas, como se previne fibromialgia. Isso mesmo, fibromialgia é o tema do nosso programa hoje aqui no Vida e Saúde. E é claro, teremos aquele momento em que eu quero rezar com você e por você, e você é nosso convidado a interagir conosco, mandar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida, 0800 777 0021, está aí na tela para você copiar, é de graça, 19 3871 9620, também é outro telefone para você interagir conosco, para não ficar de fora. Avise o seu vizinho, avise a sua vizinha, se de repente está sofrendo aquelas dores generalizadas pelo corpo, se tem alguém nesse planeta que entende dor, está aqui hoje, gente. Então, aproveite e faça aí a sua pergunta, ligue para alguém, olha, o programa é para você assistir, viu? A nossa superprodução, é claro, preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Jefferson sobre fibromialgia. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Há 2 meses, Dona Meire anda com dificuldade e não tem força nos braços e nas pernas. Pentear os cabelos já não é tarefa fácil para ela. Os problemas da coluna dificultaram o diagnóstico. Ela passou por 6 médicos diferentes e agora sabe o que lhe tira o sono e causa tantas dores no corpo: a fibromialgia. Sem mais nem menos. Eu fui levantar, não conseguia. Doía tudo. Falei para ele, mas está me doendo tudo, eu não aguento ficar de pé, eu não aguento mexer os braços. A fibromialgia é uma patologia que nós conhecemos muito dos sintomas e ainda não conhecemos a fundo o que causa essa doença. Cursa com dor por todo o corpo, uma dor que tira o sono da pessoa, é um sono não restaurador, pode ter problemas de memória, pode ter um cansaço muito acima de uma média. Segundo estimativas médicas, a fibromialgia atinge atualmente 2,5% da população brasileira. E as mulheres, principalmente acima dos 40 anos de idade, estão mais propensas a ter a doença. Pesquisas revelam que a cada 8 casos, 7 são do sexo feminino. A dona de casa faz parte dessa estatística. E, de acordo com o especialista, dor crônica pode levar o paciente a ter ansiedade e depressão. E foi exatamente isso que aconteceu com Dona Meire. É o emocional também. É uma parte do cérebro emocional que ela afeta. Para a fibromialgia, ainda não existe cura, mas sim controle da doença. É importante que o tratamento seja acompanhado de terapia com psicólogos e de atividade física regular. Qualquer tipo de doença, a atividade física é um ótimo antídoto, é um ótimo remédio, porque aumenta a produção de endorfinas, aumenta a produção de hormônio de crescimento e tudo isso constrói uma melhor saúde para o paciente. Essa dor é ruim, é muito ruim. Nossa, não desejo para ninguém. Muito bem, aí a matéria é feita. Um abraço ao Dr. Charles, da Clínica Singular aqui de Campinas. Muito bem, essa é a matéria introdutória do tema de hoje, fibromialgia. Mas agora vamos acolher o Dr. Jefferson Moreira, médico neurocirurgião, especialista em dor. Seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui sempre novamente nos estúdios, doutor. Né? Eu que agradeço o convite, é sempre um grande prazer estar aqui batendo Eu lembro que a última vez que o senhor veio aqui, né, há um tempo atrás, tinha recém-nascido o seu filhinho, doutor. Né? Nosso Francisco. O Francisco, né? Está com 7 meses e meio. 7 meses, já está engatinhando por Dando tudo. trabalho. Oh, maravilha. Parabéns por ele também, viu? Bem-vindo, viu? Gente, então, já que está aqui o médico, o tema de hoje é fibromialgia. Doutor, vamos começar pelo beabá. Fibromialgia. Tem uma palavra única, mas tem 3
já significados ali. Vamos lá, entendendo a palavra. Para entender a palavra, né, os derivados gregos, né, fibro, tecido mole, tecido fibroso, Tecido. que corresponde aos tendões e ligamentos, Tá. mio, musculatura, Músculo. e algo, algia de algos, dor. Dor. Então é uma dor generalizada, né, que dói, onde a pessoa sente dor muscular, ela não consegue dizer se é uma dor neural, se é uma dor muscular, é uma dor no osso, é uma dor generalizada e crônica, normalmente de longa data, Crônica. que já vem se arrastando por anos. Doutora, a pessoa pode nascer já com essa característica, já nascer com essa tendência de sofrer de fibromialgia, não? Alguns estudos genéticos, eles mostram que algumas pessoas têm alguns componentes que fazem elas responder mais à dor do que outros tipos de população, mas normalmente não. A fibromialgia é uma doença que ela vai se desenvolver por volta da 4ª década de vida, entre os 35 e 45 anos, mais ou menos. Agora, o senhor falou que é uma dor generalizada, mas dói na articulação, no movimento, no cotovelo, no ombro, nas articulações que temos ou não, doutor? É um diferencial. Normalmente não é uma poliartralgia, como a gente tem nos tipos de doenças reumatológicas. É bem comum o paciente chegar no consultório e falar, doutor, dói tudo. O médico perguntar onde é que dói, o paciente, eu não sei dizer, dói tudo, dói do dedão do pé até a ponta do fio de cabelo. Essa é uma das características principais da fibromialgia. A pessoa, no toque, ela sente a dor, doutor? Ou seja, uma pessoa que está dizendo que dói tudo, eu coloco a mão, aperto um pouquinho, ali dói também, doutor? Porque está passando as correntes ali, doutor? Sem dúvida. Uma das características da fibromialgia são os tender points, são os pontos dolorosos. Então, é um paciente que ele tem medo de encostar. Normalmente, você vai encostar nele, ele já fala, aí dói, doutor, aí dói. Não precisa apertar, aí já dói. Então, e uma tensão muscular muito importante, é uma das características da fibromialgia. Agora, como que surge, doutor? Assim, tem alguns estudos? Como é que ela vai se manifestando? Que sintomas que eu posso tentar descrever, doutor? Porque dor, a gente está lá, não faz exercício, sente dor, Sim. vai acordar, enfim, dói, né? Porque não faz alongamento, etc. Então, não é essa dor. Não é essa dor. É uma dor difícil de ser caracterizada. Um dos conceitos principais da fibromialgia é que ela é uma síndrome, ou seja, ela é um conjunto de sintomas. Então, são dores generalizadas que, obrigatoriamente, para se ter o diagnóstico, elas não podem ser explicadas por nenhuma outra doença, por exemplo, uma fibromialgia, uma artrite reumatoide, algum tipo de reumatismo, alguma fratura, alguma hérnia de disco. E ela normalmente vem acompanhada de um comportamento ansioso, depressivo muito forte, alteração do sono e uma fadiga. Então, vamos lá. Depressão, como é que é? Depressão, uma fadiga, um cansaço muito grande e normalmente uma alteração do sono. A pessoa tem um sono não reparador. E aí desemboca todas nessas dores generalizadas, doutor? Generalizadas, e a pessoa acaba entrando num ciclo vicioso. Você imagina uma pessoa com dor crônica, ela já está com a perda da qualidade de vida, ela não dorme, ela se torna depressiva e por cada vez mais uma pessoa depressiva ela não faz atividades físicas. Agora, é uma dor direto, né? Ou seja, é todo dia, toda hora, todo momento, ou ela vai oscilando naqueles momentos intensos, doutor? É comum o paciente referir que a dor ela piora em momentos de estresse. Passei por um aborrecimento, tive uma discussão, tive uma decepção e ela piorou. Mas normalmente ela tende a se manter. O paciente ele refere também que é uma dor cansada. Doutor, eu tenho uma dor em peso nas costas, eu tenho uma dor cansada, né? É uma dor contida. Não é uma dor aguda, por exemplo, de uma pancada que você dá numa quina, né? De um trauma, de um escorregão, de um sangramento. É uma dor mais crônica, um pouco mais contínua e arrastada, como os pacientes dizem. Doutor, eu não sei se podemos mensurar, mas ela começa levezinha e vai aumentando o grau, assim, doutor, de intensidade de dor? Sem dúvida. Se o paciente não tratar, como eu falei para vocês, o caso da depressão, ele é quem define o quanto de dor que uma pessoa vai sentir. É o que a gente chama de limiar da dor. Então, a partir do momento que a pessoa não trata, ela vai tendo uma perda muscular, ela vai tendo mais instabilidade ligamentar, mais inflamação e mais dor. E certamente, juntamente com a fibromialgia, pode associar outras doenças também que vão sendo oportunistas aí e aumentar. Porque é uma pessoa que, por exemplo, que já tem fibromialgia, ela pode ter enxaqueca, por exemplo, assim. Sem dúvida. Aí dói o corpo, dói a cabeça, e aí, doutor? Sem dúvida, é muito comum. Uma dos sintomas de
da fibromialgia é dor de cabeça, né? Porque os tender points, esses pontos dolorosos, eles podem doer na região nucal, né? Mais na nuca, nessa região aqui atrás. Mais na nuca, ele pode ter uma cefaleia cervicogênica e a partir do momento que ele não está dormindo, a pessoa pode ter perfeitamente fibromialgia e enxaqueca, que está diretamente relacionada à quantidade de sono. Vai ter mais dor. Ô, doutor, eu fico imaginando assim, por exemplo, uma pessoa que vai dormir, já não dorme bem, enfim, mas vem aquelas ondas tipo martelando, ela vai acordar, ela não vai dormir, ela vai interromper o seu sono, doutor. Ela vai interromper o seu sono, que é uma coisa fundamental para a gente ter a qualidade de vida. A gente tem que ter o nosso ciclo de sono-vigília. O nosso sono ele é fundamental para a memória, para a liberação dos hormônios na quantidade certa. A partir do momento que eu não tenho um sono regular, né, seja porque eu estou com dor, ou seja porque eu tenho uma sobrecarga no colégio, seja porque eu trabalho durante o dia e tenho que fazer a faculdade de noite, o paciente vai ter repercussão na sua qualidade de vida e no seu quadro de dor crônica, se é que ele tem um. Doutor, ninguém gosta de lidar com a dor, ninguém gosta de dor, a gente vai entender hoje os porquês, enfim. Mas, de repente, assim, a gente sabe que hoje o mercado farmacológico aí, para os analgésicos de dores, etc., está uma vasta produção. Enfim, então a pessoa vai lá, sente dor e já vai na farmácia, tem o kit, os analgésicos assim, para tentar. Eu posso fazer isso ou não? Nem pensar, né, Frei? A principal causa de transplante de fígado no mundo é o uso indiscriminado de analgésicos, né? Que em determinados países o paciente não precisa nem ir na farmácia, ele pode comprar no supermercado, né? Ele bota no carrinho. Então, quer dizer, sempre procurar orientação médica. Os pacientes têm muito medo daquele mito do remédio da receita controlada, mas a receita controlada ele está sendo prescrito por um médico. Por outro lado, ele vai na farmácia e bota a mão na gôndola lá e pega o remédio que às vezes a vizinha está tomando, que alguém recomendou, e é um perigo, não recomendo. Doutor, então quais são os perigos assim, de uma fibromialgia não tratada? O grande perigo da fibromialgia não tratada é a evolução a ponto da incapacitação. Lembrar que a partir de uma certa idade, por volta dos 25 anos de idade, a gente começa a perder muito mais músculo e osso do que o nosso organismo consegue repor. Então, se uma pessoa ela está com dor e ela fica mais acamada, ela vai ter mais perda de massa muscular, ela vai ganhar peso, ela não vai ter massa óssea suficiente e aí leva a fraturas, hérnias de disco e a que a gente chama de cinesiofobia. A pessoa fica com medo de se movimentar, né? Por isso a importância do tratamento multidisciplinar e atividade física, sempre. Olha que maravilha. O senhor falou uma coisa interessante, porque quem tem dor quer ficar parado, ou seja, e ao contrário, né, doutor? Tem que fazer atividade para se fortalecer. Completamente o contrário. O professor Manuel Jacobsen, do HC da USP, ele bate nessa tecla sempre, né? Um dos maiores especialistas em dor no Brasil. O repouso é inimigo da dor. O repouso é para dor aguda. Você bateu, você foi no médico, naquele você momento, circunstancial. Fraturou, machucou, está sangrando, que repousar. Para naquele momento. Parou de sentir dor, aquilo que você se sente bem para fazer, caminhar, levantar, vale a pena. Você vai estar liberando endorfina, você vai estar liberando substâncias analgésicos endógenos, ou seja, analgésicos liberados pelo seu próprio organismo. Sem não tem coisa melhor. De buscar na gôndola, nada lá na fora. farmácia. Exatamente. Doutora, a gente preparou uma matéria, eu gostaria que o senhor comentasse depois sobre fibromialgia e reumatologia, a diferença das duas. Vamos assistir. A fibromialgia, ela apresenta dores articulares como parte dos sintomas, além de outros sintomas, né? No momento do diagnóstico, o médico tem que avaliar se aquelas dores articulares são secundárias à fibromialgia ou se existe alguma outra causa, né? Então, durante o diagnóstico de fibromialgia, são feitas várias perguntas para o paciente a respeito das dores e outros sintomas que acompanham a fibromialgia, além das dores, e alguns exames são solicitados para que a gente possa afastar outras doenças, né? Então, o diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico, a gente chama assim, é um diagnóstico de exclusão. A gente exclui que o paciente não tem outras doenças e então faz o diagnóstico, que é um diagnóstico clínico de fibromialgia. Não existe um exame específico de sangue que dê o diagnóstico de fibromialgia. Mas o médico tem sim que pedir alguns exames de sangue para descartar que o doente não tem outras doenças diferentes da fibromialgia. O tratamento da fibromialgia não é apenas medicamentoso, então não é só dar o medicamento. Existem medicamentos que ajudam no tratamento,
da dor principalmente. Mas além do tratamento medicamentoso com remédios escolhidos pelo especialista, o tratamento também da fibromialgia tem uma parte muito importante, que é a parte da atividade física, da melhora da qualidade de vida e, de certa forma, também da melhora da parte emocional e psicológica do paciente. Tudo isso vem junto. Então, nós temos o tratamento farmacológico, medicamentoso, que é auxiliado aí por um tratamento da parte de atividade física e de melhora de qualidade de vida do paciente. Muito bem, obrigado, a doutora Sinira, que é reumatologista, que já veio aqui também no programa, muito bem. Doutora, o senhor viu que ela jogou para o senhor, viu? Sim. Ela jogou para o senhor a responsabilidade aí, que ela falou que necessidade de exames, de acompanhamento, aí, de prescrição. Gostaria que o senhor comentasse, doutora. Sem dúvida, é muito importante isso. O paciente muitas vezes pergunta, né, quando ele retorna com os exames, e aí, doutor, apareceu aí a fibromialgia e não existe esse marcador, infelizmente, né? Existem exames... Que tipo de exame mais específico, doutor? Vocês pedem? Como a doutora falou, a gente pede exames laboratoriais. Tá. O hemograma? O hemograma, vitamina D, hormônios, doenças como hipovitaminose, como a hipovitaminose D, o hipotireoidismo, uma polineuropatia, por exemplo, do diabetes, isso vai gerar quadro de dor. Então, os exames são muito mais no sentido de exclusão, confirmar se aquela pessoa não está com algum tipo de reumatismo, uma baixa de uma vitamina, uma doença metabólica, uma hérnia de disco, uma fratura, por exemplo, por osteoporose, do que no sentido de confirmar. Então, é fundamental fazer exames, mas é importante que o paciente saiba que o diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico clínico. Ele não precisa de um exame para ser fechado. É aquele velho jargão que muita gente já... Eu fiz todos os exames, não tinha nada, mas continuo com dor. Isso gera uma frustração muito grande no paciente, né? Durante muitos anos, a fibromialgia ela foi tratada de forma pejorativa. Se hoje, nos maiores congressos mundiais, a gente trata a fibromialgia, a gente tem dias inteiros dedicados à fibromialgia, durante muito tempo ela foi relegada a um segundo plano. É aquela doença que quando o médico não sabe, ele fala que tem fibromialgia. Entendi. Né? Não tem nada, fez os exames, não tem nada, fala que tem fibromialgia. Hoje sabe-se que não. Né? Em 1981, vieram os primeiros trabalhos mostrando alterações estruturais no encéfalo de quem tem fibromialgia, alterações endócrinas, alterações hormonais no organismo. Então, hoje ela está muito bem estabelecida. O doutor Jefferson, claro, a partir dos 35, 40, terceira, quarta década da vida, eles começam a aparecer, mas é mais comum, não tem a diferença, homem e mulher, ou é a década mesmo? Tem bastante diferença. É uma doença... predominantemente de mulheres. Mulheres? Mulheres, por quê, doutor? apesar de hormônio? Ter variação hormonal e genético também, né? Mas basicamente variação hormonal. Se você for pegar um consultório, um ambulatório de clínica da dor, reumatologia, você vai ver que a grande maioria da população ali é mulheres. E quando se trata de fibromialgia, a partir da quarta, quinta década de vidas ali. Agora, os homens também sentem, é claro, a pena, né? Porque as mulheres já... Coitadas, aquela carga em casa, no trabalho, filho, educação, etc. Ainda mais essa carga aí de fibromialgia, de dor generalizada, não é fácil, não. Agora, os homens reclamam um pouco ou porque aguentam mais? O homem não aguenta, doutor, o homem é mais chorão para essas coisas, né? Dói um fio de cabelo no dedinho do pé lá, ele já está a reclamar. A mulher aguenta mais, né, doutor? Se você for analisar, não só da fibromialgia, de uma forma geral, a mulher se cuida mais, né? O homem é mais resistente. Então, se você for levar em consideração que é uma doença que tem o componente emocional, o paciente do sexo masculino que está com fibromialgia, ele também tem algum componente depressivo. É aquele paciente que vai resistir muito para a esposa levar, para uma filha levar. Quando vai acompanhado de uma filha, de uma esposa, depois da 10ª tentativa. Doutor, claro, fibromialgia, músculo, fibra, tecidos, etc., dor, pode ser generalizada. É uma característica assim. Eu posso ter dores no olho, por exemplo? É a pergunta aí, nossa amiga Rosângela Reis Nascimento, de Salgado, Sergipe. Obrigado, Ana Rosângela, Deus abençoe a senhora, viu? Ela sente muitas dores no olho esquerdo. Ela fez vários exames. É um caso de um oftalmologista ou também pode ir lá no olhinho, doutor, porque também é sustentado por músculos, né? Pode também doer? Boa pergunta. Pode doer por causa da fibromialgia, mas como a doutora falou, quem garante que não pode ser, por exemplo, um glaucoma, Exato. um descolamento de retina, né? A síndrome miofacial,
Hoje em dia, com o uso do celular, as pessoas com má postura, olhando o computador, sentando errado, ela pode dar pontos gatilhos que você apertando na coluna cervical vai dar o que a gente chama de dor irradiada. A pessoa não está com dor no olho, mas ela tem a sensação, a enxaqueca dá muito isso, que ela tem uma dor retroorbitária. Então, o primeiro ponto aí para ela é passar no oftalmologista para descartar uma causa primária no olho. Tem que descartar, é por eliminação. Mas pode ser da fibromialgia também. Gente, quantas informações estamos aprendendo hoje aqui ao vivo com o Dr. Jefferson Moreira, médico neurocirurgião, especialista em dor. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, muito mais informações para você. Vai ligando, liga para o seu vizinho, liga para a sua vizinha. O assunto hoje é muito importante, fibromialgia. Vídeo de saúde, intervalo, volta já só para você.